A gente está começando com a organização, mas o objetivo principal é vocês realmente aprenderem a dominar as finanças, né? E aprender a investir por conta própria. Mais para frente a gente vai começar a falar mais de investimentos e tudo mais, mas agora a gente está focando muito nessa base, né? De organização financeira, planejamento e tudo mais. Que é a base antes da gente começar a investir. Não adianta a gente querer investir sem ter essa base, que eu acho que a gente comete muitas escolhas erradas e que a maioria das pessoas fazem, né? Mas é só para lembrar mesmo o objetivo das palestras. O que vamos falar hoje pode transformar completamente a sua atitude em relação ao dinheiro. Eu acho que pode fazer toda a diferença na sua vida financeira. O assunto que a gente vai falar hoje, o conceito que a gente vai estar falando, conversando, eu acho que pode fazer muita diferença, fez na minha vida, depois que eu aprendi isso, assim, eu foquei muito mais nessa parte das finanças, de investimento, por conta desse ensinamento que eu tive, e vou passar para vocês. Fez diferença na minha vida, eu acho que pode fazer na vida de vocês também. É uma palestra que ontem eu fiquei, como eu falei, até 1h da manhã produzindo, eu fui dormir pilhado, mano, porque tu tem que passar isso para as pessoas, vamos dizer assim, sabe? Porque é um assunto que fez muita diferença para mim, sabe? E é por isso que eu trouxe aqui para vocês também. Lembrando aqueles 10 motivos, né, nos quais os jogadores perdem tudo ou perdem grande parte do seu patrimônio quando estão jogando, quando param de jogar. Na primeira palestra a gente falou da organização financeira. Chega aí, Mimica. Enfim, alto padrão, status, isso a gente falou um pouquinho na semana passada. E são assuntos que cabem uma palestra, cada assunto desse cabe uma palestra diferente. E a gente vai dar continuidade aí, mas vamos focar nessa questão de organização, investimentos também. Essa história que eu trouxe na semana passada, do Serginho, o Charles já ouviu falar, né, Charles? E a gente conversou também sobre essa história do Serginho. Não deu pra gente passar na semana, eu não sei se todos conseguiram assistir lá no grupo, mas de qualquer forma eu vou passar de novo, porque é um vídeo curto e tem muito a ver com o assunto de hoje. Tenta dar o play aí, Júlio. Fortunas instantâneas e falências efêmeras, enredo recorrente no mundo do futebol. Depois de ser amigo de um rei, o ex-jogador Serginho gastou tudo o que ganhou. Eu era milionário, né? Vou falar milionário porque eu fui milionário. Eu já peguei carro que eu tirava aqui, ia dar uma volta, aí não gostei, vou vender. Aí já perdia 100 mil, 80 mil. Imagina a pessoa que teve tudo na vida e você chegar a um momento de não ter coisa nem para você comer. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora da minha vida? Para explicar melhor essa história, é preciso conhecer o Serginho, que nem sonhava ficar rico. Um atacante que estreou no Corinthians aos 20 anos, fazendo gol de bicicleta. Contra o Flamengo de Sávio, Romário e Edmundo, foi ele quem decidiu o jogo. Eu, com 5 partidas, eu já estava conhecido em São Paulo todo, né? Mas o temperamento forte no Corinthians, Vasco, Internacional e Botafogo sempre atrapalhava. Eu era rebelde, entendeu? Assim, não ia treinar, brigava com o treinador, essas coisas. Achava que eu era o tal. O jeito foi jogar bem longe, no Oriente Médio. Começava ali um sonho das Arábias. A vida de Serginho mudou de vez quando ele marcou 3 gols na final da Copa da Ásia de 2001, pelo Al Hilal. Caiu nas graças do Fahed, da Arábia Saudita. Tinha carro, já trocaram o carro, casa, já trocaram minha casa, e eu não sabia de onde vinha aquelas coisas, né? Até os sonhos de infância de Serginho estavam se realizando. Eu jogar do lado do Romário, eu falei, meu Deus do céu, já vi que tudo que eu pedi para Deus, Deus me dava, né? Depois de 11 anos no mundo árabe, ficou 3 no Brasil sem trabalhar, achando que o dinheiro nunca acabaria. Então eu já cheguei a gastar aqui em 2 meses, 400 mil dólares em 2 meses. No auge da sua carreira, o Serginho chegou a ter 26 imóveis espalhados por todo o Rio de Janeiro. Um deles, nesse condomínio aqui de luxo da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. E esse também foi um dos apartamentos que ele teve que se desfazer nesse período mais difícil da sua vida, né, Serginho? Realmente. Alguns problemas e precisei vender, mas que sirva de exemplo para a garotada, né, que quando ganhar o seu dinheirinho, que venha, que aplique,
né? Para que quando no futuro não venha precisar, né? Sem carro e morando de aluguel, Serginho tenta agora recomeçar a vida, trabalhando com seu ex-empresário. O jogador pensa que é o Deus, que é o dono do mundo, e quando chega quando vai enxergar a realidade, às vezes já é muito tarde. O Serginho está sendo salvo aos 45 minutos do segundo tempo. Felizmente, Serginho ainda tem muitas outras partidas pela frente. Passou. A gente tem que pensar desse jeito, porque senão a gente acaba não vivendo. Bom, eu não sei se todos já tinham visto essa história. Existem algumas outras histórias parecidas, mas essa para mim indica muitas coisas que é importante a gente estar ouvindo, estar aprendendo, principalmente a galera mais jovem aí. Enfim, é um vídeo, eu acho que deveria passar em todos os clubes assim, na categoria de base e tudo mais, porque explica muito bem a mentalidade de muitos atletas, de muitos jogadores. Aqui o Serginho, ele cometeu provavelmente vários daqueles erros que a gente comentou aqui antes. Mas o assunto de hoje, cara, passa aí, por favor. O assunto de hoje é padrão de vida. A gente vai falar sobre padrão de vida, sabe? E um dos grandes erros, entre aspas, do Serginho foi essa questão do padrão de vida. E é muito comum, não só entre os atletas, mas com as pessoas em comum também, a população em modo geral. É difícil, cara, quando você aumenta o seu padrão de vida, você baixar o padrão é muito difícil, é muito complicado. E esse é um dos principais motivos nos quais os jogadores perdem tudo que conquistaram quando jogam durante a carreira. Porque o padrão de vida ele é silencioso. Conforme a gente vai ganhando mais, a gente vai aumentando o nosso padrão de vida. Natural isso, né? A gente começa com salário, geralmente a gente começa recebendo pouco, vai aumentando o nosso salário, né? E consequentemente a gente vai aumentando o nosso padrão de vida. A gente vai comprando um carro, né? Uma casa, e daqui a pouco quer um carro melhor, roupa, celular, enfim. Tudo a gente vai aumentando o valor e tudo isso custa, né? Para manter. Só que a gente não percebe assim. A gente vai perceber quando está parando de jogar, quando o nosso salário começa a cair novamente e quando para, geralmente a gente não tem outra renda, né? A nossa principal e única fonte de renda é o futebol. E quando a gente para de jogar, imagina, a gente não tem aquela renda e o padrão de vida alto, como é que a gente faz? O Serginho, como falou, tinha 26 imóveis, então não foi falta de investimento. O cara tinha 26 imóveis, um deles, um condomínio pica, o Charles conhece, no Rio de Janeiro, o Golden Green. Romário, acho que tem também imóvel ali, acho que o Ronaldo Fenômeno também. Acho que tem até campo de golfe dentro do condomínio para vocês terem noção do padrão que é o condomínio. Ou seja, ele investiu de certa forma, mas o cara gastava pra caramba. O cara falou que gastava $400 mil em 2 meses, sei lá, quando vinha de férias. Você imagina, o cara tava nem aí pra peteca, né? Essa é a realidade. O cara era boleirão. Tem histórias dele que ele chegava em churrascaria sem camisa e queria comer, o cara não deixava ele entrar sem camisa, e ele falava, a conta de todo mundo tá paga aqui, eu vou entrar nessa merda porque eu quero, enfim. Ele dava essas boleiradas, sabe? Tem muitas histórias desse cara. Ele tem histórias conhecidas, assim, no meio da bola, e essa é uma delas, né? E, cara, o padrão de vida, além dessa questão da boleiragem que a gente fala, mesmo assim a gente vai aumentando porque é natural. E a gente não percebe, como eu falei. No caso dele, imagina você ter 26 imóveis e perder tudo. Por quê? O padrão de vida dele era tão alto que no mês ele tinha que vender as coisas para bancar. Você imagina, se ele tem um apartamento desse vago no Golden Green, só de condomínio o cara paga uma fortuna. Só de condomínio, IPTU, é uma fortuna. E às vezes o cara não aluga porque não está nem aí para nada, acha que o dinheiro não vai acabar, só que as despesas ele tem que pagar. E vai dívidas vindo, acumulando dívidas, vai chegar uma hora que ele vai ter que vender os bens para bancar o padrão de vida que ele tem. Entende? Aí que tá, o cara tinha 26 imóveis, hoje, no caso da época do vídeo, o cara não tinha mais carro e morava de aluguel. Estava sendo salvo trabalhando com o empresário dele, que é um dos grandes empresários aqui no país, sabe? Então ele tá tendo outra chance e tal, mas o padrão de vida vamos dizer, é silencioso, né? É uma situação que vale muito a pena a gente prestar atenção, que ele é silencioso, como eu estou falando, e a gente só vai perceber quando o cara para de jogar. A gente não tem mais receita, e para manter o nosso padrão é foda. E para baixar, então, é mais difícil ainda. Pensa a gente vai melhorando o nosso padrão, pô, hoje eu moro num condomínio legal e tudo mais,
Quando eu parar de jogar, a ideia é manter isso, né? Ter fontes de renda para manter esse padrão. Mas se eu não tiver renda, eu vou ter que morar num bairro pior, meu filho vai ter que estudar numa escola pior, meu carro vai ter que baixar o padrão. É difícil, cara, para todo mundo, né? Você imagina para um cara que tem um nível de status, vamos dizer assim, um valor de status muito grande, ele não quer demonstrar para as pessoas que ele está quebrado, ele não quer demonstrar para as pessoas que o nível dele baixou, vamos dizer assim, ele vai continuar com o mesmo carro, ele vai continuar acumulando dívidas até chegar um determinado momento que ele não vai ter mais condições de manter. Vocês sabem a diferença entre ativos e passivos? Já ouviram essa expressão? Ativos e passivos? Alguém aqui já ouviu falar dessa expressão? Massa. Essa expressão é muito bem explicada num livro Pai Rico, Pai Pobre. É um clássico livro de finanças que quem gosta de ler eu aconselho. Foi um dos primeiros livros que eu li, assim, e como eu falei, fez diferença na minha vida. Eu aprender sobre esse conceito de ativos e passivos. Depois eu vou, tem até a capa dele ali, depois eu mando para vocês. Quem gosta de ler, é muito top o livro. E nesse livro explica muito bem esse conceito, ativos e passivos. Eu vou falar agora, pode passar aí. O que seria isso, a diferença de ativos e passivos? Ativos, de um modo mais prático, é tudo que coloca dinheiro no nosso bolso. E o passivo é tudo que tira dinheiro do nosso bolso, né? Aqui estou dando alguns exemplos de ativos. O apartamento para alugar, investimento no mercado financeiro, que a gente vai aprender. Ponto comercial, imóvel. Aqui eu coloquei uma imagem de um ponto comercial embaixo e imóvel para alugar em cima. São ideias de ativos, né? Próprio negócio, empresas, ser sócio de empresas. Ou seja, tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso, nos traz renda. Isso a gente chama de ativos. E os passivos é a casa própria, o carro, roupa de grife, coleção de tênis. Já vi muitos atletas que comentam isso. Cara, tem uma coleção de tênis. Aqui mesmo em Belém, eu fui alugar um apartamento, o cara foi mostrar a coleção de tênis dele. O cara tinha mais de 200 pares de tênis. Ele não tinha nem lugar para guardar. Aí eu fui ver o apartamento do cara, tava tudo no chão, um quarto cheio de tênis. Aí tá bom, e aí? O que eu vou fazer com esses tênis aqui? Aí o cara, eu vou ter que dar um jeito de eu não tenho nem lugar para guardar. É um exemplo de passivos que a gente vai acumulando, que na verdade tira dinheiro do nosso bolso. A gente começa a criar alguns costumes, né? Tem atleta que tem coleção de boné, coleção de várias coisas, mas que na verdade só tiram dinheiro do nosso bolso, não nos trazem retorno, vamos dizer assim. E a gente vai se empolgando, né? Roupas de grife e tudo mais. Aqui eu botei um exemplo de jet ski, lancha. Cara, vocês têm noção do que é manter uma lancha? Às vezes comprar, você compra. Lancha você compra, tem lancha de 40 mil, 30 mil, é mais barato que um carro talvez. Mas e para manter, né? Pagar uma marina, pagar manutenção e tudo mais. Isso às vezes a gente não conta, entende? Então a gente empolga, né? Nosso salário dá para comprar, muitas vezes dá para comprar, dá para a gente se organizar, eu quero ter uma lancha e tal, compro, beleza. Mas para manter aquela parada, tem um custo. E geralmente a gente não sabe, só vai saber o custo depois que compra, né? A gente só vai saber o custo daquilo quando a gente geralmente está vivendo aquilo ali. Mesma coisa de um carro. A gente tem um padrão de carro, daqui a pouco a gente vai aumentando o padrão de carro e vai chegando um determinado momento que a gente não sabe nem quanto custa aquele carro pra gente. E despesa de carro não é só gasolina, né? Enfim, tem a manutenção, seguro, PVA, enfim, várias outras coisas que nos geram grandes passivos. Então está bem claro a diferença, ativos e passivos, e a importância que é a gente começar a concentrar parte da nossa renda em acumular ativos. Esse é a diferença, o estalo que fez total diferença na minha vida. Eu começar a entender que eu tenho que usar parte do meu orçamento para acumular ativos, coisas que vão me gerar renda. Por mais que no início eu comece a investir pouco, vai me gerar pouca renda agora, mas no longo prazo, os meus ativos eles vão aumentando, através dos juros compostos e tudo mais, eles vão aumentando. Vai chegar num determinado momento da minha vida, a ideia é que todos os meus ativos vai me gerar tanta renda que vai custear o meu padrão de vida, vai custear a minha casa, o meu carro, enfim, tudo que eu tiver de bens, vamos dizer assim, né? Essa é a ideia principal, daí a gente atinge a nossa tranquilidade financeira, entende? A gente atinge a nossa tranquilidade financeira quando a gente tem ativos suficientes que vão bancar o nosso padrão de vida e até mais, vão sobrar para a gente começar a acumular, continuar a crescer no nosso patrimônio, né? Não adianta tudo que a gente gerar de renda, a gente gastar, né?
com o custo da nossa vida. Pode passar aí, Júlio. Essa é a capa do livro que eu falei. Esse é o autor, Robert Kiyosaki. E eu tirei uma frase desse livro, que é logo no início, que é assim: você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos, que a gente estava falando. Se você deseja ser rico, isso é tudo que você precisa conhecer. É uma regra número 1 e é a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia de quão profundo é. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. Essa frase para mim é muito impactante, é muito real, é simples, a gente entendeu, muito simples, né, a diferença de um ativo e um passivo. Mas a gente fazer isso na prática é muito complicado, é difícil. E poucas pessoas não sabem essa diferença e se enrolam, não conseguem atingir uma tranquilidade financeira que poderia ter até, mas por não saber a diferença de ativos e passivos, passam sérias dificuldades financeiras na vida. E são escolhas. Na verdade, tudo isso, tudo que a gente faz com o nosso dinheiro é escolha, é baseado nas nossas escolhas, é baseado no nosso aprendizado, nas nossas crenças, no que a gente acredita, no que o dinheiro proporciona pra gente. E a dificuldade financeira que vem é baseada nas nossas escolhas. E a gente está aqui para isso, para melhorar nossas escolhas com dinheiro, para a gente conseguir construir coisas legais na nossa vida, quiçá atingir a tranquilidade financeira que todos nós desejamos, né? Através do futebol ou mais para frente, ou no pós-carreira também. Vai, Júlio. Nós atletas, a gente é profissional em acumular passivos, né? Não só a gente, cara, a gente é bombardeado de propaganda, bombardeado de coisas que nos instigam a comprar bens. É uma realidade e não é fácil a gente resistir a tudo isso, cara. Porque a gente, como eu falei, a gente é bombardeado não só de propagandas na internet, na TV, mas no nosso dia a dia. Poxa, a gente vê um outro atleta chegando com um carro maneiro, caraca, é bacana, é legal a gente ter um carro maneiro, é um conforto e tudo mais. Isso mexe com a gente, isso instiga com a gente, nada de errado com isso. A gente está falando de passivos e tal, nada de errado em você querer ter um carro maneiro, nada de errado você querer ter uma casa, andar bem vestido, ter o celular da última geração, mais fera que tem, enfim, não tem nada de errado com isso. Na verdade, a ideia aqui é despertar para você entender que isso tem um custo. Será que vale a pena a gente passar dificuldade financeira para ter esse luxo, vamos dizer assim? Eu acho que tudo tem o seu momento, né? Então, a ideia aqui é a gente clarear um pouco a nossa mente para essa questão. Tudo que a gente adquirir de bens, aquilo ali tem um custo. E a gente vai ter que trabalhar pra caramba e gerar renda para pagar aquele custo. Será que vale a pena? Aí é você que vai decidir isso, entende? Então não tem nada de errado você querer andar de carro massa, de carro importado e tudo mais, mas é importante você ter bem claro nisso, que isso gera um custo e um custo alto, entende? Então, por isso que a gente está trazendo isso aqui. E como a gente é bombardeado de propagandas que a gente está falando, a gente tem essa dificuldade. E tem a questão do valor de status, a gente tem o nosso ego também. Isso tudo a gente tem que trabalhar com a gente, sabe? E passa muito por autoconhecimento. Por que autoconhecimento? A gente começa a criar prioridades para nós. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente entende o que é importante para nós. Se eu conheço o que é importante para mim, eu começo a ter minhas prioridades. Eu não vou ficar tendo as minhas escolhas financeiras de acordo com a moda do momento. Eu não vou ter minhas escolhas financeiras porque a maioria dos jogadores gostam de usar tal coisa, enfim. Não, porque eu sei o que é importante para mim. Eu sei o que é prioridade para mim. Quando a gente não tem isso, prioridade, objetivos claros e organização financeira, é muito fácil a gente cair nessa coisa de comprar o que a gente vê pela frente. Porque é legal, cara, é bacana a gente ter um carro maneiro, é legal a gente andar com a roupa, o tênis, enfim, o celular, é legal isso. Então, quando a gente não tem prioridade para o nosso dinheiro, não tem objetivos claros, pô, eu tô com dinheiro na conta, eu posso pagar, eu posso comprar, por que não? Eu não vou comprar aquilo, sabe? É difícil, cara, a gente resistir. Uma estratégia dessa, a gente para resistir isso, é ter prioridade financeira, objetivos bem claros. Esse que a gente vai também trabalhar nas próximas palestras, a gente aprender a criar isso, a criar objetivos. Porque as nossas escolhas, até na questão da planilha também tem um pouco disso, a gente vai direcionar a nossa renda para realizar o que realmente é importante para a gente. Então, automaticamente,
o nosso gasto com supérfluos, coisas que talvez não fazem tanto sentido, ele vai diminuir drasticamente, vocês vão perceber isso. Pode passar, aqui tem umas frases que a gente dá para nós mesmos, né? Nossa mente, a gente coloca várias desculpas para nós mesmos, né? Não sei se provavelmente acontece com vocês também. Já aconteceu isso comigo. Eu já comprei um carro assim, o carro, mano, eu mereço, velho. Eu trabalho pra caramba, eu já tô nessa vida um tempão. Eu mereço comprar um carro, mano. Esse carro dos meus sonhos, sim, cara. Merece, como eu tô falando, eu acho bacana, se é um objetivo seu, você ir atrás para conquistar. Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre financiamentos, é um exemplo. Mas será que você merece engessar o seu orçamento? Passar dificuldades, talvez, em um determinado momento, para você ter um carro que talvez você não possa pagar naquele período? Então, será que você merece isso mesmo? Sabe? A nossa mente, ela faz a gente acreditar que a gente está fazendo a escolha certa, né? Mas se você pensar mais racionalmente um pouquinho, você vai entender que financeiramente não é a melhor escolha, né? Vai falar, só se vive uma vez, é outra frase que eu falei aqui, tá outra. Só se vive uma vez, eu vou aproveitar essa porra, foda-se, o dia de amanhã e tal. São frases um pouco perigosas que a gente se levar ao pé da letra, velho. A gente não aproveita bem o hoje e passa dificuldade financeira, né, lá na frente. Tá rindo, né, Tiago? Já falou essa frase pra você alguma vez? As duas? Não, eu também, eu botei aqui porque eu também falei isso. Mas essa só se vive uma vez é legal porque às vezes a gente empolga, né? Ainda mais quando a gente tá tomando uma cerveja, né? A gente dá uma empolgada, meu irmão. Só se vive uma vez, velho. Vou aproveitar essa bagaça, amanhã já, né? Parece que o mundo vai acabar. Eu conheço gente assim também que tá aqui, mas tá beleza. Tá jogando essa, mano. Beleza. Mas na verdade é equilíbrio, né? Essa questão do só se vive uma vez e tudo mais, na verdade é equilíbrio. A gente tem que aproveitar o hoje, sim. Eu sou a favor disso. A gente tem que aproveitar o momento que a gente vive. Mas com organização, a gente aproveita muito mais o hoje, cara. Sem perder de vista o futuro, né? Aqui que eu estava falando, evite dívidas e padrão de financiamento. As dívidas, elas são os principais vilões da parte financeira. No geral da população, mais de 60% dos adultos no Brasil têm dívidas. Isso é um dado absurdo, absurdo. Mais da metade da população ter dívidas, tá devendo, sabe? A dívida, no caso, grandes problemas. Não vai ser o foco dessa palestra, pode ser que eu faça uma só sobre dívidas. Mas a dívida, ela, no caso, grandes problemas em várias áreas da nossa vida. Casamento, familiar, né, com irmãos, pais, amigos, autoestima, depressão, enfim, a dívida ela arrebenta com a gente, com qualquer pessoa. Então a ideia é evitar padrão de financiamento e de fazer dívidas. E não tem sentido, se você tem dívida não tem sentido investir. Por quê? Os juros que você paga tendo dívidas, ele é muito maior do que você ganha investindo, sabe? Na média é isso, na maioria das vezes é isso. Se você tem dívidas, não faz sentido você investir. Porque você está pagando um juros muito maior, está tirando do seu bolso muito mais juros do que você está colocando no seu bolso. Então a ideia principal, antes de começar a investir, zerar a dívida. Reserva de segurança, que a gente fala, reserva de emergência, primeira coisa, vai construindo sua reserva. E antes de começar realmente a investir para multiplicar seu patrimônio, zere suas dívidas, seus financiamentos, o que você tiver. Aí sim você vai começar a acumular patrimônio para aí você ir se crescendo na vida financeira. O comportamento de comprar financiado também detona o nosso patrimônio. Eu sei que, cara, essa questão de financiamento, ela é muito enraizada, tá? Não estou querendo, eu sei que tem bastante gente que tem financiamento aqui, eu não estou querendo dizer que, vamos dizer, eu estou julgando vocês não, por causa disso não, tá? Mas porque esse é um padrão que está muito enraizado, como eu estou falando, 60% dos adultos têm dívidas, pô. Então isso é enraizado na gente. A gente aprende isso com nossos pais, avós, as pessoas que nos criam. A gente vai aprendendo isso no ambiente que a gente vive, sabe? Essa questão de financiamento. E quando a gente começa a criar esse padrão, tipo assim, vou financiar o carro, beleza. Nada de errado você financiar o carro no sentido de, vou realizar um desejo, um sonho, beleza. O problema é você criar esse padrão. Todo carro que eu tiver eu vou financiar. Por quê? Você vai comprar um carro hoje, daqui a 3 anos, aí você financia por 3 anos, dando um exemplo. Daqui a 3 anos, você vai querer trocar de carro, é natural. Aí você está acabando de pagar aquele financiamento.
Aí você faz o quê? Um outro financiamento. Você vai passar mais 3 anos pagando financiamento. Vai. E é só juros. Ainda mais carro, né? Que perde valor, deprecia. Então o valor que você gasta, a grana que você gasta com o financiamento é muito mais do que a prestação. Se você botar na ponta do lápis, você é louco, financiar carro é uma grana que sai do seu bolso. Então você tem que ter noção do custo disso. Que a gente está falando do padrão de vida. Você tem que ter noção. Então, até na hora de você escolher teu carro, você tem que ter noção do custo que é. O quanto você vai ter que trabalhar, de gerar de renda, para você bancar aquilo. E quando a gente tem esse padrão de financiamento, cara, detona nosso patrimônio no longo prazo. Porque a gente vai criar esse padrão de financiar o carro, a casa, o cartão, a roupa, enfim, tudo que a gente vê, cabe no meu orçamento, cabe a prestação no meu salário, eu vou estar ali pagando, tá em dia e tudo mais. Porém, sem contar, né, que se a gente, geralmente quando a gente financia alguma coisa, um carro ou uma moradia, o bem ele é a garantia, né? Se você deixar de pagar o financiamento por algum motivo, você pode perder aquele bem, não é verdade? Se você financia um carro, um apartamento, se você deixar de pagar umas 3 prestações, cara, você corre sérios riscos de perder aquele bem e o dinheiro, né? Porque você já está sem dinheiro para pagar o financiamento. Então, e é bem comum, tá? Financiar carro e casa. Eu estou dando esse exemplo porque é bem comum entre os jogadores. Mas eu quero chamar a atenção para isso, cara. Evite esse comportamento de financiamento. Como a gente está falando, financiamento de imóvel é mais difícil, né? A gente quitar ou pagar porque são valores altos. Mas até o financiamento de imóvel, quando você mora nele, beleza, pode fazer sentido para algumas pessoas, né? Porque tem aquela questão do desejo, né? Eu estou falando aqui de uma situação mais financeira. Não estou levando muito para o lado emocional. O lado emocional conta muito, né? Numa escolha de moradia e tudo mais. Mas não é melhor você começar a investir, começar a guardar dinheiro para realizar um sonho da sua casa própria, por exemplo, do que você ter que ficar pagando financiamento. Financeiramente, isso indiscutivelmente é bem melhor. Emocionalmente, talvez pode fazer sentido para algumas pessoas, mas a gente está falando aqui da parte financeira. O efeito cascata. Efeito cascata no padrão de vida é o seguinte. Por exemplo, hoje eu estou mudando de lugar, eu vou morar lá num condomínio tal. Geralmente eu vou mudar de bairro, lá naquele bairro as coisas são mais caras, a gasolina é mais cara, o supermercado é mais caro, a escola é mais caro, tudo ali é mais caro. Mas se você mora num lugar mais humilde, vamos dizer, é mais barato, né? Então quando a gente aumenta o nosso padrão de vida, a gente vai aumentando como jogador, como atleta, geralmente a gente acostuma a morar em lugares bons. Claro, a gente vai querer morar num lugar legal da cidade, um lugar mais seguro, onde a gente se sente melhor e tudo mais, porque a gente tem condições de pagar aquilo. E tá tudo bem, eu também sou assim, eu busco morar num lugar legal, né? Só que quando a gente para de jogar, como é que vai ser isso? Né? Como é que vai ser? Você vai conseguir morar num bairro mais humilde do que você morava durante sua carreira, vamos dizer assim? É isso que eu quero chamar a atenção, sabe? E esse efeito cascata que a gente fala é tanto para cima quanto para baixo, né? A questão do carro. Poxa, a gente tem um padrão de carro legal, muito bom e tal, mas será que eu vou conseguir manter isso mesmo quando eu parar de jogar? Será que eu vou conseguir baixar o meu padrão de carro? Hoje eu tenho um carro com banco de couro, automático e não sei o quê. Será que eu vou conseguir dirigir um carro manual que não tenha banco de couro, que é mais velho, vamos dizer assim? É difícil, né? É complicado pra caramba isso pra todo mundo. Então a ideia principal é essa, a gente começar a entender isso. Prestar atenção no nosso padrão de vida para que a gente não busque assim, essas alternativas de financiamentos e tudo mais e não cair nessas armadilhas. Se compramos algo financiado, quer dizer que estamos antecipando sonhos. Quando vivemos antecipando sonhos, levando uma vida de status, a gente cai na armadilha da corrida dos ratos. Alguém já ouviu falar essa expressão? Corrida dos ratos? Também não? A corrida dos ratos é uma expressão também desse livro que eu falei. Eu vou explicar aqui, pode passar. O Mickey Mouse aí, do Mimica aí, Mickey Mouse. Corrida dos ratos, Dudu, gostou do rato? É mouse, né? Hã? Então, aí o que acontece? O que seria a corrida dos ratos? É uma analogia, né, de uma história de um atleta. A gente começa na base, vamos dizer assim, com pouco dinheiro, começa a jogar, começa a dar um chute, começa a ganhar um valor, começa a aumentar nosso salário, começa a ganhar dinheiro. Começamos nossos padrões. Quero ter o meu carro, quero ter minha casa, celular, quero ter as coisas e começa a aumentar os padrões.
E geralmente as pessoas financiam as coisas, porque quer ter logo, né? A gente não tem a paciência de juntar o dinheiro para comprar e a gente enforca todo o nosso orçamento. O grande problema do financiamento é você engessar o seu orçamento. Ou seja, mais da metade da sua renda é para pagar a prestação. A maior parte da sua renda é para pagar a prestação. Você fica sem liberdade. Se acontecer algum erro, ficar sem receber, salário atrasado, ficar sem clube e tal, uma pandemia que aconteceu agora, por exemplo, a gente corre sérios riscos de perder aquele bem e entrar em dívidas maiores ainda, com juros maiores ainda e tudo mais. E é um grande problema de financiamento isso. A gente ingessa o nosso padrão de vida, nosso orçamento e fica sem liberdade liberdade financeira. A gente não tem dinheiro mais para nada, só para pagar a conta. Então a gente trabalha para pagar a conta. A expressão da corrida dos ratos é a alusão daquele ratinho na roda, que ele corre e não sai do lugar. A vida dele é trabalhar, se arrebentar de trabalhar para pagar a conta. Contas que ele mesmo fez, despesas que ele mesmo criou, entende? Então isso acontece na maioria da população, que se enforca todo, tem que trabalhar pra caramba, não tem tempo pra nada, não tem tempo de atenção aos filhos ou fazer coisas que ele mesmo gosta, porque tem que trabalhar para ter dinheiro para bancar o padrão de vida que ele mesmo escolheu. Então essa questão da corrida dos ratos é essa alusão mesmo, de você correr, trabalhar, só para pagar a conta. Não fazer nada que interessa realmente a você e a sua família. Aí depois a gente começa a ficar sem dinheiro, porque tá nosso orçamento todo engessado, mas a gente continua jogando, dá um chute certo, ganha mais dinheiro e compra mais passivos. Né? Compra mais passivos, coisas maiores. Aí eu dei o exemplo do 2 carros, fera, casarão, roupa de grife e tudo mais. É um comportamento bem comum entre atletas. A gente vai ganhando, conforme a gente vai ganhando mais, a gente vai aumentando o nosso padrão, vai comprando mais coisas, porém isso tem um custo muito alto para a gente estar bancando durante a nossa carreira. E quando parar de jogar, os custos continuam, né? E como é que a gente faz em relação ao padrão de vida? Passa aí. Como eu falei, isso não quer dizer que a gente não vai adquirir passivos, porque fazem parte da nossa vida, de conforto e tudo mais. E, todo mundo precisa de uma casa para morar, né? Todo mundo precisa de uma casa e às vezes um carro também é necessário, mas não estou dizendo que não deva comprar carro, não deva comprar casa e tudo mais, não tem nada a ver com isso. É mesmo para a gente prestar atenção no padrão das coisas que a gente usa, né? Padrão de comportamento, padrão de financiamentos e criar dívidas, né? Para ter essas coisas. Fundamental entender essa diferença, tá, pessoal? A gente começar a criar mecanismos de usar parte da nossa renda para começar a acumular ativos, através de investimentos, através de talvez abrir um próprio negócio, enfim, várias outras alternativas que a gente tem de colocar dinheiro no nosso bolso, além da nossa profissão, sabe? A gente fica muito engessado com o futebol, né? Que é a nossa principal fonte de renda, na verdade a única fonte de renda é o futebol. E a ideia dessas palestras é abrir a nossa mente para a gente buscar novas fontes de renda também, cara, independente da situação que você esteja na sua carreira. O Wallace e o Wellington estão começando agora, ou até eu mesmo que já passei dos 30. Então, eu acho que a ideia principal dessas palestras, além de aprender sobre investimentos, é abrir a nossa mente. Para a gente começar a pensar, cara, é importante sim eu ter uma renda além do futebol. Porque o futebol ele é incerto, a gente sabe disso. E muito por conta desses motivos, a gente colocar ativos no nosso bolso, colocar dinheiro no nosso bolso, para a gente ter mais escolhas, ter liberdade de escolhas, a gente poder escolher realmente o carro que a gente quer usar, aonde a gente quer morar, a escola que meu filho vai estudar. Mas isso depende muito do quanto de dinheiro que a gente gera, quanto de dinheiro que a gente consegue organizar na nossa vida. Como eu falei, a ideia desse estudo é que você tenha bom senso, né, na verdade. Entenda que a maior parte do nosso padrão de vida não deve ser para bancar tudo isso, né, o nosso padrão. Né? A gente tem que entender que a nossa renda, através da organização financeira, a gente vai ver isso, que é importante a gente ter essa organização e a renda não é só para bancar o nosso padrão de vida, e sim para acumular ativos também. Atingir a independência financeira, você conseguir, como eu falei, atingir a independência financeira, a gente acumular tantos ativos que serão suficientes para bancar o nosso padrão de vida. Essa é a ideia principal dessa diferença, né? De ativos e passivos, ou seja, a gente vai começar a concentrar muito no nosso orçamento para acumular ativos
para acumular essas coisas que vão nos trazer renda. Pode passar, Júlio. E é isso, pessoal. Tipo, o que mais chamou a atenção de vocês nessa palestra? O que vocês aprenderam hoje aí que eu acho que pode fazer diferença na vida de vocês? Se vocês já ouviram realmente essa expressão de uma forma diferente, se fez sentido, né, para vocês esses assuntos que a gente abordou hoje. Aberto aí para vocês comentarem qualquer coisa. Como é que é? Passando a bicicleta agora. Não precisa ser radical assim, cara. Não precisa ser radical. Acho que mesmo para aprendizado. Eu já financei carro. Meu primeiro carro foi financiado. E quando eu comecei a pagar as prestações, eu entendi, cara, eu não vou financiar mais. Porque para mim é uma dívida que não faz sentido assim eu financiar carro. Eu consegui pagar, eu financei em 3 anos, eu consegui pagar em 1 ano e pouco assim. Eu não vou trocar de carro enquanto eu não tiver o dinheiro para comprar outro. Eu botei isso na minha mente. Na época eu estava no Macaé, eu tinha um Fox preto. Na época eu estava no Macaé. E fui pro Vasco, né? 2015. E eu cheguei no Vasco com o Fox, mano. Eu chegava na garagem lá, só carreta, velho. Só tinha carrão na garagem do Vasco. E eu dava até carona pros outros de Fox. Mas eu tinha colocado na minha mente, beleza, isso que eu não vou comprar outro carro enquanto não tiver o dinheiro. Agora eu vou começar a juntar o dinheiro para comprar outro carro, sabe? Eu comecei assim. Aí eu já conseguia, tinha um padrão de vida legal, assim, conseguia juntar dinheiro e comecei a juntar dinheiro. Vou comprar o carro, o objetivo de juntar dinheiro é comprar o carro, na poupança mesmo, não investia assim não. Só que na época, a gente, foi campeão carioca e tinha direito de arena, essas paradas, mano. Eu recebi dinheiro de premiação e direito de arena. Eu comprei um carro só com direito de arena. Porque é diferente, um time grande, cara, direito de arena eu acostumado com o friburguense, a gente ganhava R$1.000 por campeonato no direito de arena. Era, R$1.000 não, desculpa, por jogo. A gente ganhava R$1.000 mais ou menos por jogo e a gente jogava 4 jogos contra os grandes, era R$4.000, né, Gip? Você jogou o Campeonato Carioca? Então eu tava acostumado assim. Quando eu fui pro Vasco, era tipo assim, uns R$4.000 cada jogo que eu jogava, cada jogo que eu entrava. Cada jogo, ou seja, não era só 4 jogos. Todos os campeonatos estadual. No brasileiro, então, era mais ainda. Então eu consegui comprar o carro que eu tinha até pouco tempo atrás, que é o HRV, só com direito de arena, sabe? Comprei à vista, foi agora, eu mereço, trabalho pra caramba, mas eu tenho dinheiro e vou lá comprar, fui na concessionária e comprei o carro que eu desejava, sabe? Mas foi com organização. Eu não fiz financiamento, sabe? Então é um padrão que eu entendi que não fazia sentido. Isso foi em 2015. Então, desde lá pra cá, eu criei esse hábito de juntar dinheiro, de me organizar, ter prioridade na minha vida para realizar meus sonhos, entendeu? Então, isso que eu fiz deu certo e tá dando certo, sabe? Até hoje eu estou conseguindo construir a minha qualidade de vida em cima disso, em cima de planejamento. Há mais alguma coisa? Vai, Thiago, fala aí. Você é bom nas palavras. Aham, sim. Eu uso na minha vida, assim. Legal. Eu vou usar essas palestras pra mim. E é mais isso que eu acredito também que a situação do financiamento é complicada. Eu quero comprar um carro de qualquer jeito. Carro é foda, carro faz falta, assim, pra caralho. Tem outras formas de você comprar um carro hoje em dia. Tem como você comprar um carro com
realmente é leigo para isso. Aham. Eu não sei fazer. Então, Sim. Na verdade a ideia é essa, a gente abrir a nossa mente para começar a criar situações de geração de renda. Que a gente vai conseguir atingir os nossos sonhos mais rápido, né? A gente não vai ficar esperando muito tempo. Quando eu comprei esse carro, eu também comprei um carro zero, né? Eu fiquei, meu irmão, agora eu vou ficar um tempo com esse carro. Eu fiquei 5 anos, mano. 5 anos com o carro. Aí eu comecei a pensar, vou trocar. Aí eu fiquei 1 ano mais ou menos juntando dinheiro para trocar de carro. Vou vender o meu e comprar outro. E eu comprei outro igual. Nem a cor eu mudei, assim, porque eu gostei tanto do carro, beleza. Comprei outro igual. Mas a questão como a questão da organização e planejamento faz diferença, porque eu não tenho dívida com o carro. Eu tenho a despesa com o carro, é um grande passivo o carro, mas você imagina, você ter a despesa do carro mais o financiamento. É absurdo o custo, né, que você tem com um veículo, né? E como eu falei, cara, é muito pessoal, porque, imagina, com criança, eu acho necessário você ter um carro, velho. Aqui em Belém, pra mim, é importante eu ter um carro. Então, eu uso bem o carro e tudo mais. Se eu não tivesse dinheiro, provavelmente eu ia ter que financiar um, sabe? Mas é a mesma ideia de a gente... Financiamento não é legal em relação à parte financeira, sabe? Por mais que às vezes seja necessário em determinados momentos, mas evita isso porque detona o nosso patrimônio, sabe? Evita financiamento, evita juros, pagar juros, na verdade, da forma que for. Evitar pagar juros que financeiramente a gente vai estar melhor, sabe? Essa é a ideia principal. Passa, acho que tem mais um. Frase final. Enriquecer é uma questão de escolha. É uma frase do Gustavo Cerbasi, ele foi meu professor, eu já fiz um curso do Gustavo Cerbasi, ele fala muito isso. Enriquecer é uma questão de escolha. E faz sentido depois que a gente aprende sobre ativos e passivos. A gente escolhe o que a gente faz com o nosso dinheiro. A gente escolhe comprar passivos ou escolhe comprar ativos, sabe? Então ele fala isso, questão de escolha nada, né, e tal. A primeiro momento a gente pensa assim, mas a gente estudando ativos e passivos a gente entende. É uma questão de escolha. A gente escolhe o que a gente faz com o nosso dinheiro. Né? Ninguém te impõe a fazer nada. Você escolhe o que você vai fazer, se você vai comprar ativos ou passivos. Claro, como a gente falando, os passivos também fazem parte, né? Mas essa é a ideia assim, principal da palestra de hoje. A gente ia despertar para isso, tá? Não é despertar para essa diferença e começar a acumular ativos. Alguém tem mais alguma coisa aí para? O mais difícil para nós assim, é a gente conseguir usar a razão e não a emoção. Na hora, só que mais vai ter razão quando tu agregar conhecimento junto, né? Quanto mais conhecimento tu gerar, mais razão tu vai conseguir ter na hora de Sim, tem sentido. E não tomar a atitude errada, né? Tem sentido. Por exemplo, eu tenho um exemplo assim de tomar, eu não usei uma atitude errada, mas eu adquiri um imóvel em financiamento que eu morei 1 mês e já faz 2 anos, por exemplo. Cara, eu transformei o meu passivo num ativo, porque ele tá alugado. Tá alugado. Você falou uma coisa legal, desculpa até te cortar. O imóvel ele pode ser tanto um ativo como um passivo, né? Depende da forma que a gente usa. Um carro também. Tem gente que aluga o carro para um Uber, por exemplo, então ele vai estar te trazendo renda, né? Enfim. Eu transformei meu passivo no ativo, mas acaba que gera um transtorno total, né? Tu tem um imóvel que tu compra na tua intenção de morar e tem que alugar, imóveis e sai, aí tem que procurar outro. Então, daqui a pouco eu comprei um imóvel, mas na emoção, talvez sem a razão, por ter o imóvel, por querer ter com a minha esposa e tal. É um sonho, né? No fim das contas, a gente não está usufruindo praticamente nada desse imóvel, claro. Se transformou um ativo, está se pagando, mas te gera um transtorno que eu podia ter esperado, guardado esse dinheiro, né? A parte que de entrada, no caso, guardado, para mais à frente comprar o imóvel à vista ou financiar menos, né? Talvez se tivesse um conhecimento maior, né? Quando eu comprei, estaria usando. Você acha que se você tivesse esse conhecimento, você compraria, então teria essa atitude de comprar, você acha? Ou não mudaria? Para pensar, usando a razão, eu não teria comprado, com certeza. Eu teria pensado, vou ficar 2 meses no imóvel, vou para outro tudo, vou começar a viajar, vou fazer o que esse apartamento. O problema do financiamento, assim, a gente... Mais 4 minutinhos. A gente tem um desejo da casa própria, todo mundo tem esse desejo e tal, todo mundo precisa de uma casa para morar também. Eu também tenho esse sonho, mas eu percebi isso, cara. Eu também quis uma vez financiar. Logo quando eu estava no Vasco, eu ia comprar um apartamento lá no Rio, financiado, Aí eu comecei a estudar e eu vi que não tinha muito sentido. A gente quer ter logo a nossa casa. É um sonho de todo mundo, sabe? O problema é que nós jogadores, a gente não fica em casa. É um grande problema. A gente, como você falou, você usou um mês a sua casa, sabe? E é um grande passivo você manter o imóvel. Você imagina, você manter o imóvel mais o financiamento.
Caraca, e muitos atletas têm essa escolha. Como eu estou te falando, as escolhas, assim, ela é bem particular isso, não é essa questão de certo e errado, não. Mas é uma outra forma de pensar. Porque a gente só ouve, não, compra logo sua casa. Quem já ouviu aqui falar? Quando você ganhar seu dinheirinho, compra logo sua casa. Você já ouviu falar isso, Hélio? É a primeira coisa que a gente ouve. Quando você ganhar seu dinheirinho no futebol, compra logo tua casa. Mas a que custa? A gente vai querer comprar uma casa legal, pô. Só que provavelmente eu não vou ter o dinheiro para comprar aquela casa legal. O que eu vou fazer? Financiar. Vou dar uma entrada, vou financiar. Só que esse financiamento, vamos dizer assim, no longo prazo detona nosso patrimônio. A gente vai pagar 2, 3 imóveis em lugar de um. A gente vai ter um. Isso se tudo der certo, se a gente conseguir pagar as prestações, se a gente, enfim, se tudo der certo, a gente consegue ter um imóvel mesmo pagando 3. Entendi? E sem usar aquilo durante a carreira. Porque a gente fica fora. A gente vive viajando, morando em outras cidades, né? Então, a investimentos em imóveis eu vou falar, só uma palestra de imóveis, e eu vou abordar isso aqui de novo. É um assunto bem legal para a gente trocar ideia. Beleza? Fechou? É isso.